Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Mariosa e hoje aqui no quadro Política para Leigos, um quadro endereçado aos cristãos, ao povo que está indeciso para as eleições presidenciais em 2022. Hoje o tema do vídeo é Lula versus Bolsonaro. Mas antes, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e fique aí com a nossa vinheta. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que eu respeito as opiniões contrárias. Todo mundo tem direito de pensar de forma contrária àquilo que eu penso, mas eu preciso também ter o direito de me expressar. E hoje eu quero fazer aqui um comparativo do governo Lula para com o governo Bolsonaro, tá? Vamos começar aqui falando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula esteve envolvido, no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Esse é o primeiro ponto. As condenações do Lula foram anuladas por uma manobra jurídica. Tem um vídeo aqui, é só você conferir. Lula também, em um dos seus discursos, disse que vai fazer o controle das mídias sociais, ou seja, a nossa liberdade de expressão está em xeque. Lula também é a favor do aborto. Ele deixou bem claro isso, também está aqui em um dos meus vídeos. Lula defende a pauta da legalização das drogas. Complicado. Lula também defende a pauta da ideologia de gênero. Eu também deixei aqui um vídeo falando sobre o perigo da ideologia de gênero. Lula tem parcerias com países comunistas, de regimes de ditadura. Lula emprestou dinheiro nosso, para países comunistas, ditatoriais. E Lula tem relações com facções criminosas. Começou a casar ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Então, por que eu não irei votar em Lula e em candidatos da esquerda? Porque todos eles, sem exceção, e não adianta agora vir Geraldo Alckmin com um discurso hipócrita e demagogo, dizer que é contra essas pautas. Essas são as pautas do governo petista, do Lula, tá? Agora vamos falar aqui de Jair Messias Bolsonaro. Um governo sem escândalo de corrupção. Criaram inúmeras narrativas tentando imputar ao presidente Jair Bolsonaro crimes de corrupção. Nenhum desses crimes criados através de narrativas e esquemas ficou comprovado que o governo teve aí corrupção. Então é importante entender isso. Por que que a mídia, políticos, e esse movimento se levantou contra um político? Sabe por quê? Porque a teta secou. Sistema de corrupção acabou. O toma lá da cá não tem mais. Por isso que até o Supremo Tribunal fica aí, fazendo política aonde não se deveria. O governo Bolsonaro é a favor da liberdade de expressão. Ele recebe críticas e nunca vi ele cercear alguém. Se existe, me mostrem para que eu possa mudar a minha opinião. Ele defende Deus, a família, os valores do conservadorismo.
Enquanto o candidato Lula defende uma pauta comunista, e eu já falei aqui que o marxismo, Karl Marx, é contra Deus. O marxismo é uma contracultura ao reino de Deus. E tem muito religioso que fica pensando aí numa terceira via. Não existe terceira via. Não existe voto nulo. Entendeu? E o Jair Bolsonaro defende também uma economia liberal. Enquanto a rede Globolixo, a UOL, a Datafolha ficaram aí fazendo falsas informações, a nossa economia, diante a uma pandemia, se saiu muito bem. Se você for honesto intelectualmente e pesquisar de uma forma imparcial, você vai ver que a nossa economia cresceu muito. Ah, mas Mariose, e o preço da gasolina? E o preço dos alimentos? Nós temos aí uma economia global. Aqui no estado de São Paulo, o pior governador que já existiu, chamado João Dória, o calcinha apertada, ele criou várias tarifas de ICMS na gasolina, nos alimentos, porque ele defendeu a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Então a gente precisa entender. Um outro detalhe aqui que eu nem precisaria falar. O Brasil é um dos países que mais vacinou pessoas no mundo. Eu vou repetir para você. Aquela CPI do circo lá que só serviu para desgastar o governo, né? Cheio de narrativas, dizendo que o presidente da República atrasou, e piriri, e parará. E tem muita gente que caiu nesse engodo e até hoje fala sobre isso. Mas a verdade é uma só. Vou repetir para você. O Brasil foi um dos países que mais vacinou pessoas no mundo. Então, entre Lula e Bolsonaro, Mariosa, o Bolsonaro é o melhor presidente? Não, não é o melhor presidente. Ele tem muitas falhas no seu governo, muitas escolhas equivocadas, muitas falas desnecessárias, muitos comportamentos desnecessários. Mas entre Lula e Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, eu fico com Jair Bolsonaro. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e deixe o seu like. Que Deus te abençoe e até a próxima.